Então, saudações, pessoal. Deixa eu arrumar meu microfone, peraí. Acho que agora ficou melhor. Bom, pois bem, saudações, galera. Isso aqui agora, né? Tá aqui todo o material. Esse aqui é o estojo do compasso. Tá aqui o material, né? As canetas que eu sempre uso, o lápis, o compasso e os esquadros. Primeiramente aqui eu vou querer mostrar um grande truque. Talvez alguns não saibam, né? Mas se você tem um par de compassos, ele fica muito mais fácil para você traçar retas paralelas. Bom, talvez alguns saibam, talvez não. Mas uma reta paralela é uma reta que tem inclinação nula em relação à outra. Por exemplo, aqui, ó. Eu tô sem o transferidor aqui, mas aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Ó, vou traçar uma reta ali, ó. Ó. Deixar aqui, mudar para cá, aqui, ó. Tá vendo ali? Ó. Eu coloquei um esquadro assim, ó, para que o ângulo dele fique assim, né? E aí eu coloco outro esquadro aqui, ó, de a par dele. E aí eu posso, conforme o movimento aqui, ó, eu consigo transferir as retas para cima ou para baixo, paralelamente. Ó, eu tenho aqui, ó, eu não queria riscar essa folha, mas eu vou riscar aqui em cima aqui já, para começar aqui, ó. Vou riscar 3 quadradinhos ali, ó. Daí eu já uso ali, né, ó. 1, 2, 3. Certo? 3 quadradinhos. Aí eu vou descer. Vou fazer maior aqui nessa reta. Enfim, fazer aqui, ó. 5, certo? É que acontece aqui, ó. Aí eu, conforme o movimento aqui, ó, existe a possibilidade de eu fazer uma reta paralela. Lembrando mais uma vez, a reta paralela é aquela que tem inclinação nula em relação a outra reta, certo? Porque veja bem, ó, quando existe uma reta paralela em relação a outra, o que acontece? Acontece é que elas nunca vão se encontrar. Elas são paralelas, a inclinação delas é nula. Se eu faço, por exemplo, uma reta inclinada, eu já faço uma reta inclinada ali, em relação a outra, aí significa que em algum momento de sua extensão, porque uma reta pode se estender ao infinito, em algum momento de sua extensão, ela vai cruzar com a outra reta. Então elas são chamadas concorrentes. Retas concorrentes e retas paralelas. Aquele truque do esquadro ali para transferir as retas, né? Ele é bem legal, ele é muito útil, mas vale dizer que ele não é proveniente da matemática, né? Os instrumentos originais assim da matemática, são a régua, que ela é assim, ó, ela, apesar disso aqui ser um esquadro, né? Isso aqui ser um esquadro, ó, veja, ele não tem nenhuma graduação. Ó, ele não tem nenhuma graduação. A régua em si mesma, ela não tem graduação. Talvez você já viu aquela régua de pedreiro, né? A chamada régua de pedreiro. Bom, ela é uma régua, só que ela é usada para aplainar calçada, para aplainar calçadas de cimento, assim, né? Onde joga-se a massa feita com cimento, cal e tal. E aí você passa a régua e você vai tornando a calçada plana. Ela é uma régua por quê? Porque ela é reta. Ela geralmente é feita de alumínio, algum material assim e tal. Ela é uma régua, ela tem bastante, ela tem uns 1 metro, uns 2 metros e pouquinho. Não lembro agora quantos metros tem. Mas então, ela não tem graduação. Que vem a ser a graduação? A graduação. Ah, tá até riscada a minha graduação ali. Apagou com o tempo. Mas aqui, ó, a graduação vem a ser essa escala aqui, ó. Essa escala feita aqui. Essa aqui tá em centímetros, né? Em centímetros, ó.
meio centímetro nessa bolinha preta e ali estão os milímetros. Está graduada no metro, né? Ó, são 0 milímetros ali. Só que acho que eles escreveram errado, né? Porque... Enfim, né? Enfim, é isso aí. Indústria brasileira, valeu. Eu tenho outra régua também dessa marca Valeu ali. Eles escreveram um negocinho errado. Mas enfim. Aí tá que você tem que sempre fazer uma análise da situação, né? E ver o que faz sentido e o que não faz, né? Mas enfim, voltando ao assunto aqui, o esquadro não é necessariamente um instrumento originário da matemática, né? Existe uma maneira de você traçar a, uma reta paralela com o compasso e a régua, que eu não vou fazer aqui, talvez em outro vídeo. Mas, enfim, é assim que se transfere retas paralelas. É muito importante ter esse conceito aqui de reta paralela. É uma reta que não se encontra, que ela tem a mesma inclinação, né? Ou seja, ela tem uma inclinação nula em relação a uma reta. Essa aqui é a primeira reta. Agora, se eu faço isso aqui, ó. Por exemplo, quer ver? Já, se eu faço, ó, essa aqui, né? A inclinação da reta do normal. Agora eu vou transferir ela para cá. Agora se eu dou uma inclinação para ela aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, para passar por ali e tal. Se eu faço uma outra reta com essa inclinação aqui, ó, em relação à reta original, né? Ó, ó, eu mudei a inclinação, certo? Ó, ela já está inclinada, ou seja, ela já forma um ângulo, né? Entre a reta original e essa reta aqui. Para medir o ângulo, óbvio, né? Elas têm que ter um ponto de encontro delas aqui, né? Daí eu consigo medir o ângulo que se formam entre elas. Coloco o transferidor aqui e tal, né? E é isso aí. A reta paralela tem uma inclinação nula em relação a uma reta de referência. E a reta inclinada tem uma graduação em graus, né? Ela está inclinada a tantos graus em relação a uma reta de referência. Bom, pois bem, vamos lá. Eu vou usar esse mesmo desenho aqui já, que é para começar a exemplificar, falar dos assuntos que eu vou tratar. Eu vou tratar dos assuntos da área das figuras planas, das figuras geométricas planas, ok? Então, pois bem, vamos não. Eu vou primeiramente aqui, ó, definir, na verdade já está definido há milênios isso aí, mas eu vou definir aqui nesse vídeo, certo? Vou definir uma, como que eu poderia dizer assim, uma unidade de área, né? Aqui, ó, vai ser 1 quadrado. Ó. Isso aqui é 1 quadrado. Ele tem 3 quadradinhos aqui para a direita e 3 quadradinhos para cima, a base e a altura. Certo? Certo. E esse aqui é o quê? Bom, como a gente está acostumado sempre a usar metro quadrado, né, para área, eu vou colocar metro quadrado, né? Vamos aqui fazer uma convenção, né, que o desenho está em escala, ok? 3 quadradinhos vale 1 metro quadrado. Obviamente eu não vou ficar usando sempre essa escala de 3 quadradinhos, metro quadrado e tal, não sei o que. Mas isso aqui, ó, isso aqui é o metro quadrado, certo? Certo. E aí o que acontece aqui, ó? Ao metro quadrado, a definição está aqui, ó. Uma unidade de medida vezes uma unidade de medida. 1 metro por 1 metro, certo? Em duas dimensões. A dimensão horizontal e a dimensão vertical. Aí existe uma reta paralela aqui, ó, que é essa daqui, certo? E uma reta paralela que é essa daqui. E o que acontece? O que acontece é que os ângulos internos do quadrado aqui, ó, são 90 graus. São 90 graus, certo? E essa reta aqui é paralela com esse segmento, né? Esse segmento aqui é ou o lado do quadrado
Esse segmento aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Eles têm o mesmo comprimento, ok? E tendo o mesmo comprimento, o que que eu faço? Eu multiplico o lado, né? Essa aqui é a base. A base, a unidade de comprimento aqui, ó. 3 quadradinhos. 3 quadradinhos da folha de caderno. 3 quadradinhos formam 1. O quê? Uma base. No caso aqui, 1 metro, né? 3 quadradinhos formam 1 metro com 3 quadradinhos, certo? Então eu tenho 1 metro quadrado. Aí o que acontece aqui, ó? Eu faço outro metro quadrado aqui, ó. Vou fazer mais um aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Já tá definido lá pra cima 3, né? Aqui, ó, 3. 3 metros quadrados. Eu tenho aqui, ó, outro metro quadrado. Metro quadrado. Tem os ângulos de 90 graus, não vou marcar ali, né, e tal. Aí eu faço aqui, ó. Aqui, ó. Mais 1 metro quadrado aqui, ó. Metro quadrado. Metro quadrado. Ok? Ok. E o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho mais 1 metro quadrado e mais 1 metro quadrado, certo? Então aqui, né, somando, coisas iguais entre si vão ser sempre iguais, né? Duas coisas iguais entre si são iguais e pronto, né? Matematicamente falando, né? Enfim, aqui, ó. Então eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho 2 metros quadrados, eu tenho 3 metros quadrados. E represento por 3 metros quadrados. Certo? Mas o que é interessante notar, que eu posso fazer isso assim, né? Até o infinito, né? Eu posso somar metros quadrados até o infinito. Poderia ter aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 milhões de metros quadrados. O que aconteceria? O que acontece é que eu simplesmente vou somando aqui, ó. Vou somando metro quadrado com metro quadrado com metro quadrado com metro quadrado. E eu vou desenhar uma outra figura aqui. E nós vamos agora daí definir uma fórmula. Definir não, na verdade eu vou só mostrar, né, intuitivamente a a fórmula do para você calcular a área de retângulos. Sim, são retângulos. OK? Vamos lá. Eu vou pausar aqui e vou desenhar. E aqui está. Obviamente nós já podemos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 metros quadrados. Mas gostaria de chamar a atenção para o seguinte aqui. Aqui, nós apenas estávamos contando aqui, ó. 1 metro quadrado, certo? Era essa figura aqui, apenas o quadrado. Mas agora, vamos passar a contar assim, ó. Ó, temos 2 metros quadrados. Vou escrever aqui grande, aqui assim, né? Ó, 2 metros quadrados, certo? Mais aqui, ó, mais 2 metros quadrados. Em cima e embaixo, 2 metros quadrados. E aqui também, 2 metros quadrados. Ora, aqui eu só estava contando na horizontal, né? Aqui, ó, 1 por 1. Agora eu tô contando aqui, ó, tô contando 1 por 2. Que na verdade é a mesma coisa aqui, ó. Se eu rodar, geralmente a gente não roda as figuras aqui assim, né? Mas é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, que eu rodar, que eu mudar elas de lugar, rotacionar ou mudar. Como se eu pegasse aqui assim, ó, assim para cima, né? Mas é como se eu transferisse essa figura daqui, ó, essa figura aqui, essa daqui. É como se eu transferisse ela para cima aqui, ó. Se fossem bloquinhos de madeira, se eu pudesse manipulá-los aqui assim, eu tiraria ele daqui e colocaria em cima dessa figura aqui. Aí o que eu contaria? Eu contaria 1 para a direita e 2 para cima, certo? Que é o que eu tô fazendo aqui, ó. 1 para a direita e 2 para cima. Porém, rotacionando aqui, ó, eu percebo que isso aqui,
que configura 2 metros quadrados, né? Configura 2 metros quadrados é o mesmo que isso aqui. São coisas iguais entre si, né? Ó, no caso, duas figuras, 2 metros quadrados. Então, eu posso dizer que da direita para cima, também tenho 2 metros quadrados, ok? Então, eu tenho 2, 2, 4, 6. Eu tenho 6 metros quadrados aqui. 6 metros quadrados. Mas repare bem, basta apenas eu pegar isso aqui, ó. Pegar 1, 2, 3, certo? Eu coloco aqui, né? Daí eu separo as figuras por aqui, assim, ó. 3, ó. 3. Como se eu fosse empilhando elas em cima das outras, umas em cima da outra, né? Esta região aqui corresponde a 3 metros quadrados. Em cima é igual, né? Na mesma extensão. Em cima aqui, então, eu tenho também 3 metros quadrados. Ora, eu tenho 3 metros quadrados mais 3 metros quadrados. Aqui, ó. 3 metros quadrados mais 3 metros quadrados. Ora, então o que eu faço aqui, ó? Eu apenas faço aqui, ó, 3, né, que são 3 metros quadrados, que é a base, vezes a altura. A base por quê? Porque ela está na direção horizontal. Isso aqui é só uma convenção para estudos, entendeu? Mas a base pode estar em qualquer inclinação, certo? Então aqui eu tenho a base vezes a altura, ou a largura vezes a altura, certo? Então eu tenho aqui, ó, a base, que seria 3. Em quantas vezes eu tenho iguais para cima essa base? Tem uma, duas. Então eu coloco ali, ó, é que é igual a 3 mais 3, né? Que é igual a 2 vezes 3 metros quadrados. Porque eu tenho 3A, aquela história, né? Eu tenho 3A mais 3A, ou eu tenho 2 vezes 3A, ou eu tenho 6A, né? Que é a mesma coisa, certo? Que é a mesma coisa, tratando A sendo metro quadrado aqui, temos aqui 2 vezes 3 metros quadrados, certo? Ou ainda 3, ou ainda 3 vezes 2 metros quadrados, certo? Né? Aqui, ó, não é 2 metros quadrados, mais 2 metros quadrados, mais 2 metros quadrados? É 3 vezes 2 metros quadrados. Então, nós passamos a definir aqui a área do quadrado, ou do retângulo, né? Base vezes altura, certo? Muito bem. Feito isso, agora eu vou desenhar um paralelogramo. Eu ia desenhar sem mostrar aqui, mas eu vou mostrar como se desenha, né? Paralelogramo aqui. Eu não vou usar o esquadro, né? Mas, na verdade, para transferir a reta, né? Mas eu vou ter que usar assim, porque né, senão vai ficar muito feio o desenho aqui, certo? Vou fixar aqui o esquadro, ó. Aí eu vou pegar aqui e vou desenhar uma reta com uma inclinação aqui, ó. Aí, com essa mesma inclinação que está presa aqui no esquadro, ó, eu transfiro o esquadro só, né? E a mesma inclinação se mantém, certo? Aqui, ó. São duas retas paralelas, aquelas ali. Esta daqui e esta aqui são retas paralelas. E, obviamente, a reta de cima é paralela com a reta de baixo. De modo que esta reta tem o mesmo comprimento que esta reta. Pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Certo? E essa aqui tem a mesma inclinação e o mesmo comprimento que a reta do outro lado, ok? Então o que acontece aqui? Isso aqui é um paralelograma. O retângulo e o quadrado também são paralelogramos, certo? São paralelogramas.
Ah, eu já vi gente falando paralelogramo, paralelograma, mas enfim, né? São paralelogramas. Mas veja bem aqui, o quadrado é um tipo meio especial de paralelograma, né? Porque ele tem os quatro ângulos retos, os quatro ângulos internos retos, e tem os seus lados iguais. O retângulo é um tipo especial de paralelograma porque ele tem os quatro ângulos retos aqui internos, né? Os quatro ângulos internos são retos, ou seja, são 90 graus. Mas os lados não são necessariamente iguais, certo? Aqui no paralelogramo, o que eu tenho? Eu tenho aqui que é, eu tenho que os ângulos aqui internos, eles não são 90 graus aqui, ó. Eles não são 90 graus, certo? Eles não são 90 graus. Mas existe um truque que é muito legal se fazer, que é o seguinte aqui, ó. A área do a área não, né? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó, vou eu vou fazer aqui, ó, a altura dele, certo? Aqui, ó. A altura dele, o que que vem a ser? Vem a ser uma reta perpendicular à base, certo? O que que significa perpendicular? Significa que ela tem 90 graus. Ela é perpendicular à base e chega até um vértice do paralelogramo. Geralmente as alturas, né? A altura aqui já está aqui, ó. O vértice já coincide nas figuras básicas, né? Nas figuras quadriláteras. Quadriláteras não, nas figuras quadradas e retangulares, né? A altura é bem fácil de identificar, por quê? Porque como é um ângulo de 90 graus aqui, já no vértice, o outro vértice também coincide ali com a altura, certo? Então é bem simples. Mas aqui no paralelogramo não, né? Não existe, ó. Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o vértice ali e fazer uma reta perpendicular da base até um vértice ali, ó. De modo que essa aqui venha a ser minha altura. Altura H. Geralmente, né? Geralmente se coloca um A ou um S para definir a área. E geralmente a base é Bzinho e altura H, certo? Mas isso aqui é um paralelogramo e a área do paralelogramo é base vezes altura. Por quê? Porque eu tenho aqui a altura, certo? E aqui, esta figura aqui, ó, o que sobrou aqui? Sobrou um triângulo, certo? Um ângulo de 90 graus aqui e tal, e mais um lado aqui, ó, sobrou um triângulo. O que eu faço com esse triângulo? Com esse triângulo aqui, ó, eu pego e transfiro ele para cá. Aqui, ó, tem três quadradinhos. Um, dois, três quadradinhos. Então eu vou riscar para cá três quadradinhos aqui, ó. Três quadradinhos, certo? Tô transferindo, certo? Não dá para tirar do papel, né? Mas se fosse um recorte, tava certinho aqui, ó. Certo? Eu transferi aqui, ó. Risquei aqui, ó, três quadradinhos igual tem aqui. Ora, essa reta aqui é paralela a essa reta aqui, porque é um paralelogramo. Ela tem a mesma inclinação, certo? E essa altura aqui existe, né? Ela só não está desenhada. Existe no plano, na superfície, enfim, uma reta aqui, ó, que é paralela à altura e está aqui, ó. Veja bem, ó. Vou desenhá-la aqui, ó. Ó. De modo que o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, daqui para cá é a mesma coisa que desse ponto aqui para cá. Por quê? Porque eu vim daqui, ó, vou pegar a régua aqui, ó. Eu vim daqui até aqui, ó, até a altura, certo? E aí o que eu fiz? Eu peguei essa área aqui, ó, que vem até aqui. Essa área não, na verdade, esse segmento de reta. Eu peguei esse segmento de reta que vem do ponto aqui que intercepta a altura até o final aqui, ó. Eu peguei ela e transferi ela para cá, ó.
De modo que esse segmento aqui, ó, é igual a esse daqui, por isso deu um risquinho. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos, ó. Desse pontinho aqui até aqui, tem 7 quadradinhos. E esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Desse pontinho aqui até esse pontinho aqui. Tem 7 quadradinhos. Então, o que é que eu tenho aqui? Excluindo-se agora aqui esta parte de cá, ó. Excluindo-se, né? Aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho uma base vezes uma altura. Ora, o que é que eu tenho? Eu tenho a área de um retângulo, certo? Base vezes altura. É. Ó, se fosse contado de novo a convenção, né, de 3 quadradinhos, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1/3 de metro quadrado. Daria 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1/3 de metro quadrado. Daria quanto isso aqui? Daria 3, 6, 7 sobre 3 metros quadrados. Daria 7 sobre 3 metros quadrados. Por quê? Porque se eu tenho 1, eu transformo ele 3 sobre 3. Que é a mesma coisa que 1, né? 3 sobre 3 metros quadrados. Eu tenho 1 de volta, aí eu faço aqui 3 sobre 3 metros quadrados. Mais 1 sobre 3 metros quadrados. Então, tem 3, 6, 7 sobre 3 metros quadrados. Então, eu tenho 7/3 de metros quadrados, certo? Certo, tá certinho. Ok? Isso aqui, né? Mas o ideal, o interessante aqui é o quê? Ver que, porque a área do paralelogramo, né? É base vezes altura, certo? Agora aqui, que eu já comecei a falar disso aqui, das transformações, né? Sobre a área, né? As repartições, na verdade, sobre a área, né? Vejamos bem que podemos pegar um quadrado. Podemos, né? Podemos. Eu falo podemos porque todo mundo pode, né? Podemos pegar um quadrado aqui, como de volta o nosso de lado 3, né? 3 quadradinhos. Quadrado de lado 3 quadradinhos, certo? Daí nós temos ali que 2 pontos definem uma reta. Então, temos aqui uma reta, uma reta, uma reta e outra reta. 2 pontos definem uma reta, certo? Certo. Assim, né? Tem pesquisadores que dizem que para Euclides de Alexandria lá, não era a mesma definição que se tem hoje de reta, porque lá nos postulados dele lá tem escrito lá. Como é que tá escrito mesmo? Tá escrito assim. 2 pontos definem uma reta, certo? E daí depois tem a reta pode se estender até o infinito, certo? Ou seja, assim, pela análise, né, já se supõe que eles não traçavam retas até o infinito, né? Eles traçavam as retas que eles queriam para alguma situação. E aí o que acontece? O que acontece é que hoje em dia a reta ela se estende até o infinito. A definição de reta, ela se estende até o infinito. Que a partir desses 2 pontos aqui, eu posso estendê-los até o infinito, certo? E aí o que acontece? Essa seção da reta que eu peguei aqui se chama segmento de reta, ok? Então tá, nós temos ali o quadrado. Eu posso pegar esse quadrado aqui, ó, e dividi-lo ao meio, certo? Eu divido ele ao meio aqui, ó. Eu divido ele ao meio aqui, ó. E essa área preenchida aqui, ó. Primeiramente eu tinha 1 metro quadrado, né? 1 metro quadrado. Agora eu dividi ele em 2, certo? Dividi ele em 2.
E o que que eu tenho aqui, ó? Eu posso escrever uma razão entre essas duas áreas. Aqui, ó. Eu tenho uma área preenchida, certo? Que é 1, de duas áreas. De duas áreas. É isso mesmo. Ó. Eu tenho duas áreas, certo? E eu só tenho uma aqui, ó. Só tenho uma preenchida. Só estou considerando questão uma área preenchida. Mas é óbvio, eu também podia pegar esse mesmo quadrado. Não, já está todo riscado, coitado. Mas eu posso pegar um outro quadrado aqui, ó. Fazer assim meio rapidinho, sem... Todo mundo tá sabendo que isso aqui é um quadrado mesmo, né? Ó. Todo mundo tá sabendo que é um quadrado. Eu posso dividi-lo ali assim, ó. Ao meio, por assim. Certo? Ó. Isso aqui também é uma divisão no meio. Certo? Meio metro quadrado, né? Ó, a base, quanto que é a base? A base é 1 vezes 1 sobre 2, que é meia área, ok? 1 sobre 2, meia área. Mas existe uma outra maneira ainda bem interessante, bastante interessante, de se tomar a metade da área de um quadrado, que é a seguinte. Olha. São entre esses pontos aqui, ó. Entre dois vértices não consecutivos, certo? Chamada de diagonal. Eu pego a diagonal do quadrado. Eu dividi ele em duas partes, certo? E além do mais, são duas partes iguais. Sim, são duas partes iguais, ó. Porque eu tenho aqui base vezes altura. E eu tenho aqui base vezes altura também. São iguais, certo? Como eu tô falando, né? É uma noção intuitiva. Senão você deveria provar aqui, né? Que esse ponto pertence à reta tal, esse outro ponto pertence à reta tal, a intersecção das retas forma o quadrado, a diagonal corta aqui e tudo mais, né? E essa área aqui, tudo mais. Mas o que que nós temos aqui, ó? Nós temos que, intuitivamente, que se eu quero esta área aqui, o que é que eu faço? Eu pego e multiplico a base, que é esta daqui, vezes a altura, e divido ela por 2. Certo? Certo? O que é que eu tenho aqui? Essa figura aqui é um triângulo. Certo? Ela é um triângulo. E o que é que eu tenho aqui? A área de um triângulo, o que que vem a ser? Vem a ser base vezes altura divididos por 2. Esse, sobretudo, aqui é um triângulo retângulo. Mas vale para qualquer triângulo retângulo. Aqui, ó. Só para aproveitar a figura aqui. Vamos considerar o quê? Vamos considerar esta área aqui, essa região aqui, ó. 3 vezes 2. Certo? Certo. Aí nós sabemos que ela tem 6 metros quadrados. Aí eu divido ela no meio aqui, ó. Ó, muito simples aqui, ó. Divido ela em duas partes aqui, ó. Certo? Certo aqui, ó. E essa aqui o que é? É metade da área total, que são 6 metros quadrados. Então aqui eu tenho 3 metros quadrados e aqui eu também tenho 3 metros quadrados. E o que vem a ser isso aqui? Isso aqui vem a ser a metade da área. 3 metros quadrados com 3 metros quadrados são 6 metros quadrados. A soma dessas duas partes dá a área total. Certo? Agora, eu vou desenhar, na verdade, um outro triângulo aqui, certo? E vou demonstrar também que a área dele pode ser feita base vezes altura divididas por 2, ok? Então aqui está o triângulo, certo? E o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo. E é importante notar que este ângulo aqui, ó,
é menor que 90 graus, certo? Sim, ele é menor que 90 graus. Ok. O que acontece aqui é que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esta reta que está aqui, que é um lado do triângulo, e vou botar o meu outro esquadro aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou transferir essa reta paralelamente, né? Paralelamente até o outro lado do triângulo ali, ó. Vou transferindo. Opa, enroscou ali. Mas eu vou transferindo aqui, ó. Aqui está, bem no vértice. Ok. Ok. E eu faço aqui uma reta ali paralela àquela. Certo? Fiz uma reta paralela àquela. E o que eu vou fazer também aqui é pegar esta reta que está ali embaixo, chamada de base, e vou transferi-la lá para cima, lá, ó. Que beleza, hein? O esquadro facilita bastante a vida, mas não é um instrumento matemático puro, digamos assim, certo? Vamos lá. Mas a gente usa, né? Porque tá louco. Por que não facilitar a vida? Deus o livre. Aqui, ó. Aqui, ó, que beleza. Seria a mesma coisa de... A verdade é que eu tenho agora dois triângulos, né? Eu tenho dois triângulos. Eu tenho esse aqui. E esse outro aqui, ó. Que eu fiz em vermelho. É igual aquele lá. Mas tá de ponta cabeça, né? Um em relação ao outro. No computador é bem legal fazer. Porque daí você pega e copia a figura do triângulo. E daí você gira ela 180 graus assim. E coloca em cima bem certinho. Mas aqui já deu pra ver que tá bem legal, né? E o que nós temos aqui também? Nós temos aqui também, ó. Eu afirmei pra vocês, né? Que a área do triângulo é o quê? É base vezes altura divididos por 2. Aqui, ó. Eu já sei traçar todas eu sei traçar uma reta, certo? Só pra vocês verem aqui, né? Ó, pra você ver que eu pego aqui o compasso, ponho no vértice e marco ali 2 pontos ali, ó, na reta, certo? Marco ali, ó, 2 pontos naquela reta em questão. Opa, meu compasso abriu, pera aí. Ó, marco ali. Aí eu venho aqui, ó. Ó, marco ali. Aí eu marco ali. Aí eu marco aqui embaixo. Aí eu marco aqui embaixo também. Aí eu pego essas intersecções aqui, ó. Que tá aqui no vértice. E aqui. Certo? E aí eu pego e risco aqui, ó. Se eu continuar riscando, eu encontro o ponto lá embaixo, certo? Isso aqui é uma reta perpendicular. Eu tracei em compasso. Mas claro, a gente usa o transferidor porque é mais fácil, né? Aí tá. Ok, aqui eu tenho a altura do triângulo aqui, ó. A altura do triângulo. Eu falei agora há pouco que a altura vem o quê? Vem a ser um ponto na base, que ela é ortogonal, ou seja, ela tem 90 graus, ela é reta e encontra com um vértice lá em cima, certo? Essa é a altura. Ora, na verdade o que nós temos aqui é um paralelogramo, porque essa reta aqui eu transferi para cá com a mesma inclinação e essa reta aqui eu transferi para cá, ó. São projeções das retas, certo? Mas nós temos um paralelogramo. E a área do paralelogramo é o quê? A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, certo? Mas eu não quero o paralelogramo inteiro. Eu quero só essa parte do paralelogramo aqui, ó, que tá aqui embaixo aqui, ó, que é o triângulo, que é justamente a metade da área do paralelogramo. É metade, né? São dois triângulos iguais. Eu tenho um triângulo aqui em cima e outro triângulo aqui
Um triângulo aqui embaixo e outro aqui em cima. Então eu quero só a metade da área. Então eu pego a área igual do paralelogramo igual a base vezes a altura, divididos por 2, certo? É isso aí. É intuitivamente, igual eu falei, intuitivamente, né? Porque daí você tem que provar daí, né? Se que existe essa reta aqui, esse ponto pertence a essa reta, essa distância é tal, e daí essa distância aqui é outra que pertence à reta, com a intersecção delas e tudo. Daí assim, não vou fazer isso agora, né? Porque isso leva bastante tempo para escrever e outra, né? Assim, daí é meio, né? Meio complicado, né? Mas é bem interessante fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu, particularmente, não faço direto assim, né? Porque só vou resolvendo só os exercícios e tal, pego um resultado numérico. Mas é interessante saber fazer esse tipo de coisa assim, sabe? Porque o que, que você tem que fazer na geometria plana? Na geometria plana, você tem que provar que o que você está falando ali é, é verdadeiro, né? É matemático, né? Por exemplo, aqui, ó, tenho a reta ponto A, ponto B e ponto C, certo? Daí aqui eu tenho a reta R, aqui, ó. Ponto A pertence à reta R. Ponto B pertence à reta R, certo? Ou R é igual ao conjunto dos pontos tal que A e B, né? Os conjuntos entre tal. Algo assim. Acho que essa aqui não é tão utilizada assim. É só coloquei para exemplificar mesmo. Mas, por exemplo, ponto A pertence à reta R, ponto B pertence à reta R. Daí tem essa inclinação aqui, o ponto O de ortogonal pertence também. Ponto O pertence à reta R. É ortogonal AB, aqui ortogonal a AB, o segmento AB, certo? E assim sucessivamente. Daí você vai, né? Vai escrevendo e tal, matematicamente. Talvez isso aqui nem seja tanta convenção assim, né? Mas assim, existem livros que você aprende a escrever direitinho. Mas isso aqui não é meu objetivo agora, assim. Eu nem faço direto isso aí, eu só pego e resolvo o exercício, beleza? Então temos aqui, eu vou desenhar aqui um outro tipo de triângulo aqui que às vezes a gente encontra, às vezes não, geralmente, né? Todo quanto que é livro tem também esse tipo de triângulo aqui, certo? Não vou dizer tudo quanto que é tipo, né? Mas porque todos os livros são muitos livros, mas geralmente os livros de matemática que tratam sobre geometria, nesses livros você vai encontrar esse triângulo. É, sim, aqui ó. É um triângulo cujo ângulo que eu desenho aqui é maior que 90 graus, certo? E aí o que que nós fazemos? Nós fazemos, mania de falar, né? O que que se faz é que a altura dele, onde está a altura dele? A altura dele, existe aqui, ó, existe a continuação dessa reta aqui, ó, certo? Lembra que eu falei que a reta vai até o infinito? Eu falei não, né? Eu só tô repassando que existe já, né? Essa reta se estende até o infinito, certo? E aqui é continuação de um lado do triângulo. E aqui, ó, tem-se a projeção ortogonal dele aqui, ó. Projeção ortogonal. Tem-se a altura dele aqui, ó. Que vai de um vértice até a base, certo? Essa é a altura. E o que se tem aqui, que é muito interessante, é o seguinte, ó. Você faz isso aqui, ó. Você pega essa... Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Aqui. Você pega esse segmento aqui, ou esse lado aqui, ó. E transfere ele... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que vir mais pra cá. Transfere ele pra cá, ó. Você ajusta aqui o esquadro, certo? E daí você escorrega um esquadro no outro ali pra cima, ó. Você transfere ele para o outro vértice, certo? Você pega e risca ali, ó, de vermelho.
transfere para lá, certo? E você pega essa outra reta aqui e transfere para o encontro dos vértices lá em cima, lá, ó. Olha lá. Aqui, ó. Aqui. Ok, ok. Vamos lá. Aqui, aqui. Aí, ó. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz um outro paralelogramo. Porque essa aqui é a altura, certo? Essa aqui é a base. Base vezes altura, né? Só que o que que eu vou querer aqui desse paralelogramo? Isso aqui, ó, por enquanto, ó, deixa pra lá. Isso aqui é só definir pra altura, certo? Essa linha aqui é como se essa linha não existisse. Essa linha vermelha aqui fora. O paralelogramo, certo? Eu tenho altura. A altura agora do paralelogramo vem a ser essa aqui, né, ó. Que é a mesma que essa daqui, certo? Essa aqui é o quê? O que que acontece? O que acontece é que eu tenho que pegar sobre a base e fazer uma ortogonal que passe também no vértice. É aqui que eu tenho que fazer. Por isso que a altura está fora do triângulo, mas não tem problema, certo? Ó, a altura, o que que é a altura? A altura ela é definida como o comprimento do segmento. Ele parte de uma reta, que é uma base, e ela atinge determinada altura. O que é a altura de uma pessoa? É a medida do chão até o topo do crânio ali, né? É a altura de um poste, o que que é? É do chão até onde ele tá erguido lá, né? Essa é a altura. Agora, se ele tá meio torto e tal, né? Você imagine, por exemplo, sei lá, uma... É um poste meio torto, né? Meio inclinado. Você não vai medir a altura dele, né? Você não vai medir a altura dele desde a base até a ponta lá com ele torto, né? Você vai medir do chão até em cima, até a ponta lá que tá torta dele, né? Porque se você medir, na verdade, o poste torto já, da base do poste até o topo, você vai medir o comprimento do poste. E não a altura do poste, né? Eu vou fazer um desenho aqui, porque o desenho, assim, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, ah, quer que desenhe, quer que desenhe? Não, mas é bom desenhar aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, esse aqui, digamos que é o poste reto, né? Ó, o poste reto. Tem ali e tal, né? Tem aqueles negócios que seguram, né? Pra, né? Ó, esse aqui é o poste reto, certo? Qual que é a altura dele? A altura dele é do chão até o seu topo. Essa é a altura em relação ao chão. Mas agora se existe um outro poste assim que tá torto. Ó. Qual que é a altura dele? A altura dele é do chão até o topo, certo? Porque se eu meço aqui da base até o topo, na verdade eu estou medindo o comprimento, né, do poste aqui, ó. Meço daqui até aqui, estou medindo o comprimento. Mas o que que eu quero? Eu quero a altura aqui dele, né, ó. A altura é só até ali. Certo? Certo, né? Então eu desenhei ali, ficou ótimo. Ficou ótimo. Na minha opinião, claro. Agora temos outra figura que é o trapézio. O que, que vem a ser o trapézio? Existe três tipos de trapézio. O trapézio retangular, que é esse aqui, ó. Que ele tem aqui. Aí ele tem também aqui. Aí ele tem também aqui. E ele tem isso aqui, ó. Isso aqui é um trapézio. Trapézio retangular por quê? Porque um dos seus lados aqui, ó, tem dois ângulos de 90 graus aqui, ó. Certo? O que que nós temos aqui? Nós temos a altura, é claro, né? Que vem do vértice, projeção ortogonal aqui, até aqui, altura. Temos a base menor, chamada de Bzinho, base menor. Temos a base maior. Desnecessário dizer, bom, não acho que tão desnecessário, mas a base maior e a base menor são paralelas. Olha aqui, 90 graus, certo? Aí o que que nós temos ali? Nós temos que esse Bzão
é, é a base maior, né? O que ela vem a ser? Ela vem a ser a base menor mais algum outro comprimento, certo? Aqui, ó, Bzão vem a ser igual Bzinho, né? Que é essa altura aqui, ó. Que é, aliás, esse comprimento aqui, que é esse comprimento aqui, ó. Até aqui. Mais uma altura qualquer que eu vou chamar de... Uma altura não, um comprimento qualquer que eu vou chamar de K. De K de comprimento. Um comprimento grego. Comprimento com K. Então, o que vem a ser aqui, ó? Isolando K, ou somando menos B dos dois lados aqui, ó. Menos B mais menos B. Aqui o B corta com menos B, certo? Aqui eu tenho aqui K é igual a B são menos Bzinho. Certo? Então aqui eu tenho, ó, Bzão menos Bzinho, certo? O que eu tenho lá, ó? Eu tenho aqui que... Eu tenho soma de áreas aqui, na verdade, né? Ó, eu tenho Bzinho vezes altura, certo? Bzinho vezes altura. Que é essa área aqui, ó. E agora o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui mais, né? Eu vou fazer separado aqui, ó. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho que, como Bzão menos Bzinho representa o número, eu vou colocar ele entre parênteses, certo? Bzão menos Bzinho vezes altura sobre 2. Aqui, ó. Bzão menos Bzinho, provado por aqui, certo? K, né? Bzão menos Bzinho. Vezes altura, divididos por 2, que é essa área de triângulo aqui, certo? Aplicando aqui, né, a propriedade distributiva e tal, né, eu tenho aqui Bzão vezes H menos Bzinho vezes H sobre 2, certo? Ora, isso aqui é o resultado. Agora eu vou somar as áreas aqui, ó. Bzão vezes H menos Bzinho vezes H sobre 2. E aí o que eu faço aqui? Eu multiplico por 2 em cima e multiplico por 2 embaixo aqui. De modo que fica 2 vezes BH sobre 2. Certo? E aí o que eu tenho? Aí eu posso juntar os dois no mesmo denominador, porque daí vira a soma de frações, né? Denominadores iguais, eu posso somar o que está em cima com o que está embaixo. Então eu tenho 2 Bzinho vezes H mais Bzão vezes H menos Bzinho vezes H sobre 2. Ora, 2Bzinho vezes H menos 1Bzinho vezes H é igual a Bzinho vezes H, certo? Então eu tenho aqui Bzão vezes H mais Bzinho vezes H sobre 2. E eu ponho o H em evidência e fica Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Então eu tenho que a área do trapézio aqui é base maior mais base menor, entre parênteses, vezes altura sobre 2. Certo? Bom, pois bem, esse aí foi o trapézio retângulo. E agora, como o vídeo está muito longo, para o próximo vídeo tem os outros dois tipos de trapézio, quais sejam o isósceles e o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. Daí também depois eu vou provar a área do losango. A área não, a fórmula, certo? Intuitivamente, ok? Então tá, é isso aí, até a próxima. Obrigado.